Certinho? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo hoje em Mateus 19. Mateus 19, de 1 a 9, se não me falha a memória. Começamos a semana passada a série Família Criada por Deus. Essa série vai durar o ano inteiro, o resto do ano inteiro. Mais um pouquinho do ano que vem, acredito eu. Semana passada nós falamos por que pregar um ano sobre família. E eu enumerei 9 razões pela qual nós vamos pregar um ano sobre família. E hoje, ainda como essas duas pregações como uma introdução, o tema é Definindo Família. Definindo Família. Mateus 19, do 1 a 8. Diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Senhor, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a segunda pregação dessa série. Senhor, hoje eu quero ajudar os irmãos a entenderem um dos aspectos dessa guerra que nós temos tido em nossos tempos contra a família. Essa guerra e esse lado da guerra onde eles querem redefinir de todas as formas o que é família. Me ajude a apontar aos irmãos a Tua palavra, esse texto, e mostrar como que isso é contra a Tua vontade, é mais um sinal da rebeldia do ser humano contra o Senhor, contra a família que o Senhor criou, e como nós respondemos a tudo isso e devemos guardar o nosso coração na Tua palavra, para que venhamos não pecar contra Ti. Que tudo seja para a glória do Senhor. Amém? Nós estamos começando a série Família Criada por Deus. E por que é preciso uma pregação como essa, onde o tema é Definindo Família? Porque o problema hoje, irmãos, não é falar sobre família. Posso te dizer que está na moda falar de família. Está na moda. Mas aí entra uma questão importante que nos ajuda a entender o porquê do nome da série ser Família Criada por Deus. E entender algo e introduzir algo que vai ser importante para o resto dessa série. O problema não é a palavra família ou falar família. O problema é o que nós queremos dizer com família. Porque isso é um ponto importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos, antes de começar, como um dos assuntos iniciais dessa série, já que vamos falar o ano inteiro e vamos abordar vários aspectos da família e vamos passear por toda a Bíblia vendo o que Deus fala a respeito da família, é importante nós começarmos definindo o que é família. Porque existe em nossos dias um movimento que é social, cultural e jurídico. Um movimento social, cultural e jurídico que tem trabalhado junto para redefinir o que é família e o que nós entendemos como família.
Então, vou repetir, existe um movimento social, cultural e jurídico. Jurídico na questão das leis, cultural em músicas, séries, produções, artes e etc, 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 programas de televisão, e social, porque existe toda uma pressão social, existem movimentos sociais, onde todos trabalhando junto estão trabalhando para redefinir o que é família, para redefinir o conceito de família, para que se adeque a muitas ideologias modernas dos nossos dias. Então, existe, e aí, nós podemos sim, estamos numa igreja, eu posso falar isso. O diabo tem usado isso, como eu disse semana passada, o diabo que é inimigo e quer destruir as famílias, o diabo ele tem usado os ímpios, ele tem usado tudo ao nosso redor, o mundo que jaz o maligno, os ímpios que permanecem em estado de rebeldia contra Deus, e o diabo os inspira, o diabo dá para eles ideias, vindas direto do inferno, e eu posso dizer isso porque Paulo, lá numa das suas cartas, ele diz que muitos nos últimos dias seguiriam doutrinas ensinadas por demônios. Doutrinas são ensinamentos. Então existe sim doutrinas e ensinamentos vindas do inferno, que o diabo ensina aos ímpios, rebeldes contra Deus, que ainda estão mortos em pecados, sobre a sua influência, e que eles têm trabalhado em todas as áreas, social, cultural e jurídica, em leis lá em Brasília e etc., para redefinir o que é a família. E alguns exemplos. Existe uma série que eu ainda não assisti nenhum episódio, mas a premissa nós já percebemos. O nome da série é Família Moderna. Ela tem 11 temporadas. Depois de 11 temporadas ela acabou, pelo que eu pesquisei na internet. Família Moderna. O nome já indica alguma coisa, né? Eles vão apresentar nessa série família, por isso que eu disse que o problema não é falar família, porém acrescento moderno. Por quê? Porque eles vão apresentar concepções e formatos de família moderno. E falou moderno, falou em famílias que seguem ideologias modernas, ideologias ensinadas, e nós acreditamos que são doutrinas de demônios, doutrinas do diabo, que são usadas para poder lutar contra Deus e a família estabelecida por Deus. Existe uma série na Globo, na GNT, cujo nome é Novas Famílias, cuja ideia também é essa, apresentar, e aqui no caso famílias reais, mas apresentar dia a dia de famílias cuja a sua concepção e formação são modernas, né? Então, se o primeiro é uma série fictícia, a série da Globo são casos reais. Existe um canal no YouTube, que inclusive eu achei hoje estudando, Todas as Famílias é o nome do canal no YouTube. E olha a descrição do canal. A comissão especial que discute o Estatuto da Família aprovou que o termo família significa apenas união entre homem e uma mulher. Acreditamos que família vai muito além disso. Por isso, queremos a sua ajuda para redefinir o significado dessa palavra em nosso dicionário, com base em todas as sugestões e com a ajuda dos nossos especialistas, vamos criar uma definição sem preconceito e limitações. É um canal que abre parênteses. Uma playlist, só que eu tinha deixado ela particular, para ninguém ver, né? Até mudei o nome dela. Que é onde eu estou colocando para salvar, para me achar mais fácil depois, esses vídeos que eu tenho assistido, principalmente vídeos que tentam redefinir. E até mandei no grupo lá, à medida que você tiver tempo e se quiser entrar, se você ver, eu sempre vou citar eles, então vai ser mais fácil, você vai pegar referência, e até mesmo para você ver outras coisas que aqui eu vou sempre citar de forma breve. Fecha parênteses. Então existe esse canal no YouTube, onde aí é o que eu disse, é um movimento social, onde eles estão, o propósito deles é para que a família seja redefinida, e não signifique apenas, como eles mesmos dizem, uma união entre homem e mulher. Existe também um podcast, um dos que eu assisti, um episódio específico é a nova tradicional família brasileira, onde os participantes, inclusive um lá que se diz pastor, mas que abriu as portas da teologia para receber tudo quanto é tipo de concepções, e ele, inclusive, estava pulando o carnaval, né, esses dias aí, mas enfim,
nesse podcast eles falam disso, dessas redefinições. Por isso que o nome chama a nova tradicional família brasileira. Existem os vídeos da Maria Homem, que é psicanalista, pesquisadora e professora, que eu já citei semana passada, vocês podem ver também. E existe até mesmo, por que não, a mudança dos emojis no WhatsApp. Se você utiliza o WhatsApp desde o seu início, você vê que os emojis são aqueles desenhinhos que você consegue enviar. No começo tinha as concepções de família basicamente tradicional. O pai, a mãe, um filho, o pai, a mãe, 2 filhos, o pai, a mãe, só o pai, a mãe, um casal, né? Mas se você olhar no seu WhatsApp, já tem novas concepções. 2 homens e os filhos, 2 mulheres e os filhos. Repare depois no WhatsApp para você ver. Então, até mesmo através da mudança de emojis no WhatsApp, são estratégias para que as pessoas entendam que existem novas formações de família. Então, repetindo, existe, por isso que o tema de hoje é definindo família. Por quê? Porque ao nosso redor hoje existe um movimento social, cultural e jurídico que tem trabalhado junto para redefinir o que é família. E por que essa definição é importante? Porque tudo que nós vamos falar sobre família, irmãos, irá depender do que nós consideramos família. Amém? Nós vamos falar muito, e essa palavra eu devo repetir, nós devemos repetir centenas, porque não milhares de vezes, o ano inteiro, né? Então nós vamos repetir muito a palavra família. E quando nós falarmos de família, nós precisamos ter em mente do que nós estamos falando. Porque nós, quando falamos uma palavra, a gente traz uma imagem na nossa cabeça. Se eu falar com vocês terremoto, a gente logo pensa nesse país que está sofrendo. Se eu falar sobre forte chuva, logo uma das coisas que vem à mente são esses lugares do Brasil onde tem acontecido tragédia. Se eu falar guerra hoje, a gente logo pensa na Ucrânia e Rússia. Então, quando falamos uma palavra, uma simples palavra, nós trazemos a imagem, uma definição, algo vivo na nossa mente. E definição é importante, porque quando falamos família, principalmente em nossos dias, a gente precisa deixar claro sobre o que nós estamos falando. O que nós consideramos família. Por exemplo, eu citei semana passada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz: a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, a família, natural e fundamental, fundamento da sociedade, tem especial proteção. Mas aí é que entra. Para que a gente dê a especial proteção para elas, a gente precisa definir o que é família. A Constituição Federal diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Por que a família tem especial proteção? Tudo depende do porquê e da importância da família. Então, para tudo isso, a gente precisa entender a definição de família. Então, quando nós falamos de família, a gente precisa entender qual família. Para citar apenas um exemplo, e vocês viram lá no canal do YouTube que diz mudar o significado até no dicionário. Se vai mudar no dicionário, vai ser base escolar para ensinar. Eu vi no documentário aquele A Nova Família, o dicionário OAS da língua portuguesa, a definição de família antes de 2016 era a seguinte: grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos. Então, até 2016, a definição do dicionário de família era grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos. Depois de 2016, eles mudaram o significado. Isso já aconteceu. E agora, se você pega o dicionário, o significado de família é núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Vou repetir. Núcleo social de pessoas unidas não mais pelo casamento, mas por laços afetivos. Eu gosto de você, eu me simpatizo com você, né? Essa é o que une, que geralmente compartilham o mesmo espaço. Então, nem significa mais que moram debaixo do mesmo teto. Eles podem desfrutar do mesmo espaço, mas podem também não. É geralmente, ou seja, não é sempre. E por último, que mantém entre si uma relação solidária. Então, se eu me solidarizo com você, se a gente partilha algo, isso é que é família. Em outras palavras, e para a gente entender o porquê da distorção, dentro desse significado, qualquer coisa pode ser família, irmão. Qualquer coisa.
Uma empresa pode ser uma família, né? A gente, normalmente, hoje em dia, toda empresa tem grupo, tem gente que considera o pessoal da empresa uma família, já desenvolveu um laço tão forte que, e aí, bom dia, família. Tem time de futebol que se considera família. Às vezes, grupo do time de futebol, os caras, bom dia, família, bora família ganhar hoje. Uma república de estudantes que talvez vai para Ouro Preto, e aí começam a morar junto no mesmo espaço, eles têm uma relação solidária, eles estão desenvolvendo, compartilhando o mesmo espaço, e tem um certo afeto ali que os une. Pode ser família também. Seguidores no Instagram, você já viu aqueles digital influencer que chamam os seus seguidores de família? Fala, família, tô passando por aqui para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E até mesmo o grupo de WhatsApp, irmãos. Um dos grupos que eu tenho aí é de motoboy. Às vezes tem motoboy que vai falar com a galera lá e fala família. E aí, família, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo isso por quê? Isso é moderno. Por quê? Porque nós estamos, consciente ou inconscientemente, lidando com essa redefinição de família, e hoje nós quase que consideramos tudo família. Se eu gosto de uma pessoa, eu quase que eu considero ela como uma família. E qual que é o problema disso, irmãos? É que se tudo, porque dentro desse significado, qualquer coisa pode ser família. Qualquer coisa. Não vou usar esse exemplo não. Qualquer coisa pode ser família. E detalhe, se tudo é família, nada é família. Se tudo pode ser família, se qualquer ajuntamento, se qualquer pessoa, se até mesmo pessoas que se conhecem apenas por rede social e nunca se viram pessoalmente, como nós conhecemos grupo de WhatsApp, rede social, se consideram família, se tudo é família, se tudo pode ser família, nada é família, porque o significado ele é esvaziado. O peso, o significado e a singularidade, ou seja, o que diferencia a família é perdido, porque qualquer coisa pode ser. E quando perde o significado, é esvaziado. E daqui a pouco não precisa existir família. Estão entendendo? Não precisa existir esse nome. Não precisa existir essa instituição. Porque qualquer coisa pode ser. E aqui eu pergunto, qual é a diferença? A minha família, eu, minha esposa e meu filho, como vai ser diferenciado em termos, e aqui detalhe, em termos social, jurídico e teológico também. Porque, como eu disse, já existem pastores e igrejas que englobam, que aceitam tudo isso. Que diferença vai haver eu, a minha esposa e o meu filho para um time de futebol? Diante das pessoas, da sociedade, e até mesmo na questão jurídica das leis, é a família a mesma coisa. Então, quando tudo é família, passa a nada se tornar família. E para mais detalhes, para você entender mais disso, assista o documentário A Nova Família, do 2D Teologia, se você ainda não viu, o link está lá. Se quiser, eu mando de novo. Agora, vamos ir para a parte, vamos dizer assim, teológica aqui, né? A resposta teológica. Qual é, Lucas, o grande X da questão? O grande X da questão de todo esse movimento de redefinição. Vou usar palavras da Maria Homem novamente. E hoje eu vi um vídeo de uma outra mulher, que ela é professora do Instituto de Psicologia, e especificamente coordena e lidera o Laboratório de Estudos da Família do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Então, primeiro, vou repetir a citação da semana passada. A Maria Homem, psicanalista, pesquisadora e professora, ela, no seu vídeo A Família Nuclear, ela diz: a família é uma ideia que tem que se voltar muitas vezes a ela e repensar, porque está sendo muito discutido hoje e tem conflitos diferentes, diferentes opiniões e diferentes concepções do que quer dizer em nome da família. Aí ela diz: então, a primeira coisa para colocar em pauta é: a família é uma ideia. A gente idealiza e a gente forma o conceito. Por isso que a gente pode mudar no dicionário, né? A gente pode considerar grupo de WhatsApp, né? Porque é a gente que idealiza. Então é importante ter isso em mente. Aí por que é importante ter isso em mente, Maria Homem? Porque senão vem algo como se fosse mágico, que cairia de um céu e que teria uma formatação correta e única. E isso seria um modelo idealizado que, em vez de nos ajudar a viver melhor,
ajudar a ter elos de conexão uns com os outros, acaba engessando, ou seja, mantendo um formato só. O que a Maria Homem está dizendo? Que para ela, família é uma ideia do ser humano, do próprio ser humano, que fomos nós que inventamos, então é nós que idealizamos, é nós que definimos, portanto, nós podemos, em comum acordo, mudar no dicionário, e até mesmo eu posso ter uma definição de família e você pode ter outra, que é o que aquele grupo, aquele canal do YouTube incentiva as pessoas. Mande a sua concepção de família. Se você entra nos comentários daquele vídeo, você vai ver. Família para mim é isso. Família, em outras palavras, quase que vai ter um dicionário só para, né? Dicionário com significado de família, porque cada um vai ter a sua. Para um é o time de futebol, para outro é os seguidores do Instagram. Enfim, você já dá para entender, não preciso ficar repetindo. Agora, a Maria Homem toca num ponto importante. Diz ela que por que é importante pensar que é nós que idealizamos? Porque senão, diz ela, vem algo como mágica, como se caísse do céu e teria uma formatação única e certa e correta. Uma formatação correta e única. Vou citar a outra professora. No seu vídeo, Conservadorismo, Rupturas e Novas Configurações da Família. Perguntam para ela o que é família, tanto que o subtítulo do vídeo é O que é família. Olha o que ela diz, vê se não é basicamente a mesma coisa. Eu acho que a primeira questão para a gente considerar, quando a gente se pergunta o que é família, é considerar que a família é uma instituição social. Vai vendo. Pode parecer óbvio, mas não é. Aí olha o que ela diz. Porque durante muito tempo, até praticamente finais do século XIX, se considerou que a família é uma instituição natural ou de que ela seria uma espécie de representação na Terra de uma expressão de uma vontade divina. Então, que ela teria, portanto, um modo de ser, um modo de configuração que seria natural e seria eterno. E que não seriam os homens que poderiam transformá-la. Ela teria um modelo mais ideal que precisaria ser seguido. E o que não fosse aquele modelo seriam aberrações da natureza ou transgressões dessa ordem divina. Então, olha para você ver. Primeiro, tanto a Maria Homem quanto a... Como é que é o nome dela? Tanto a Belinda Mandelba, elas concordam, e nem sei se elas se conhecem, mas elas concordam que o ponto principal é a gente ter em mente, e é isso que eles pregam, ter em mente que é nós que definimos família. Na linguagem da Maria Homem, é nós que idealizamos, e na linguagem da Belinda, é uma instituição social. O que ela quer dizer com isso? Que é a sociedade quem define, que é a convivência social quem define. E aí, a Maria Homem diz que porque senão a gente acredita que ela cai do céu e tem uma formatação correta e única. E na linguagem da Belinda, ela diz, porque por muito tempo a família foi considerada uma instituição natural, ou seja, da própria natureza, da própria criação, ela surgiu com todas as coisas, então não é nós que idealizamos, ela já existe e ela está aí, nós não inventamos, nós só percebemos onde que ela seria, e aqui eu achei muito interessante, uma espécie de representação na Terra de uma expressão da vontade divina. E que, portanto, os homens não podem transformá-la. E que qualquer tentativa de transformar é uma aberração ou uma transgressão da vontade divina. Portanto, ela tem um modelo ideal que tem que ser seguido. Percebe como que elas estão lutando contra isso? E aqui é o X da questão. Qual é o X da questão, Lucas? Te ajuda a entender. O X da questão, o ponto fundamental que gera todas as outras coisas e a raiz de tudo é uma pergunta muito simples. A família foi inventada pelos homens ou por Deus? Responder essa pergunta resume tudo. E é essa pergunta que você viu que essa pergunta poderia, provavelmente não foi feita, mas essa pergunta poderia estar antes do vídeo. E que se nós ouvíssemos essas mulheres respondendo o que elas responderam sobre o que é família,
Poderia ser exatamente a pergunta para essa resposta. A família é uma criação dos homens, humanidade, ou é criação de Deus? O que para elas a resposta é criação dos homens. E nós não podemos aceitar que é uma criação de Deus. Por quê? Porque se é criação dos homens, da humanidade, social, se é nós que idealizamos, nós podemos transformar. Nós podemos mudar a definição. E então não existe um modelo certo, uma formatação ideal. Agora, se do contrário a família é criada por Deus, então ela tem sim um modelo único, uma formatação ideal, que não vem do nosso ideal, mas do ideal de Deus. É Deus quem define e, portanto, nós, humanos, humanidade, não podemos redefinir. Seja pelo dicionário, seja... Estão entendendo? Nós não podemos transformar. Por quê? Porque, de fato... E parece que o que a Belinda descreve é praticamente o que a gente acredita. Qualquer tentativa de mudar a concepção de família, seja no dicionário ou na prática, é uma transgressão da vontade divina de Deus. Então a pergunta simples que define tudo é: família é criada por homens ou por Deus? Somos nós que inventamos ou é Deus quem inventa? Quem inventou, quem criou? Porque isso já é a pedra fundamental que vai resultar em toda a discussão. Agora, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é que o que nós cremos, e é o nome da série, família foi criada por Deus. Família é criada por Deus. Família não é uma ideia do ser humano, família não é uma construção social, família foi criada por Deus. E se ela é criada por Deus, é Deus quem a define. Então, primeira coisa, família é criada por Deus. Lucas, você leu o texto, foi embora e nunca mais voltou. Vamos voltar agora. Porque, para mim, esse texto nos ajuda a responder esses dilemas que eu levantei aqui. Vou ler novamente para a gente entender e eu desenvolver aqui os versos. Verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, para fazer um teste com ele, para ver qual é a dele. E perguntaram para ele: o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Era uma pegadinha que eles estavam fazendo com Jesus. Eles já tinham uma resposta e eles queriam ouvir a de Jesus. E queriam justamente ouvir a resposta errada de Jesus, poder pegar ele. Mas eles perguntam sobre o divórcio. Jesus, é permitido ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Jesus então responde no verso 4. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Para aí. A pergunta deles era sobre divórcio. E divórcio nós vamos falar mais para frente. Mas a resposta de Jesus nos ajuda a responder o que nós estamos questionando nessa pregação hoje e várias outras coisas. Quando perguntam a Jesus sobre o divórcio, sobre família, sobre casamento, a resposta de Jesus é: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha a resposta de Jesus. Vocês não leram? Leram onde, irmãos? Em Gênesis. Em Gênesis. Vocês não leram que no princípio, em outras palavras, nós temos o testemunho de como é a família, de o que define família, a partir do que nós lemos. E a semana que vem nós já vamos voltar para Gênesis, e você vai ver que nós vamos ficar muito tempo em Gênesis, e vou ler Gênesis aqui também. Mas Jesus, o que eu quero mostrar, e aí até mesmo antes de nós voltarmos para Gênesis, porque Jesus, quando perguntaram para ele, quando fizeram um questionamento para ele relacionado à família, no caso aqui o divórcio, mas como eu disse, ele poderia dar essa resposta para várias outras coisas, quando perguntaram a Jesus sobre família, Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador? Olha a resposta de Jesus: vocês não leram, basta ler. Porque nem mesmo crer em Jesus faz sentido se nós não acreditarmos em Gênesis. E que a história que Gênesis conta é literal. De fato aconteceu. Não é uma figura de linguagem, não é uma invenção, não é uma história para trazer uma moral. Não, Gênesis narra exatamente como Deus criou todas as coisas no começo. Tanto que em outras traduções, Gênesis capítulo 6, verso 9, diz assim: são
estas as gerações de Noé. Na NVI nossa, traz esse verso, essa primeira frase assim: essa é a história da família de Noé. Você vai ver em Gênesis a família sendo descrita como gerações, como descendência, como genealogia. Não à toa, Gênesis 4, 5 nos traz genealogias. Não à toa, a Bíblia tem muitas genealogias. Por quê? Porque genealogia vem de descendência, que também é sinônimo de Gênesis, que tudo nos aponta para o começo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a família existe desde o princípio de todas as coisas. E que a história do princípio, a história de Gênesis, é a história de famílias. É a história de famílias. Gênesis capítulo 10, verso 1 diz assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, a família, ela existe desde o princípio de todas as coisas. E é por isso que ela é a criação do próprio Deus. A história do... Irmãos, não tem como tirarmos a criação da família de Gênesis. Se nós tiramos família de Gênesis, não tem livro de Gênesis. Conseguem me entender? Se nós tiramos família, o princípio, se nós tiramos a família do princípio, se nós tiramos Deus criando a família e a formatando e dando um modelo de família e os seres humanos seguindo eles ou não seguindo e assim é gerado os problemas, nós não temos história do Gênesis, porque a história do início da família está junto com a história de todas as coisas. Portanto, a família, e aqui várias dessas pessoas dizem, só que aí elas levam para o outro lado, que nós não sabemos dizer quando começou as famílias. Eles dizem isso. Quando começou essa ideia de família? Eles só dizem que ao longo da história os seres humanos mudaram, mas eles dizem que está aí desde muito tempo. Agora nós temos uma resposta. Ela existe desde o primeiro dia, desde o princípio de todas as coisas. Deus criou a família e a história de todas as coisas está entrelaçada com a história da criação da família. A história da criação da família quase que é a história da criação de todas as coisas. E é nisso que nós cremos. Deus criou todas as coisas desde o princípio. Outro próximo ponto. Se é Deus quem criou a família desde o princípio, quem é que define, modela e dá a formatação da família, irmãos? É Deus. É Deus. Da mesma forma que foi Ele quem colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas para acompanhar a lua. Da mesma forma que Deus criou a rotação da Terra e a rotação do universo, que eu não lembro o nome técnico, mas é o inverso. E aí a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Lembra da aula de geografia? Da mesma forma que Deus criou todas essas coisas, Deus deu ordem para que o mar chegasse até certo ponto e voltasse. É por isso que o mar não banha toda a terra. Deus criou da mesma forma que Deus criou toda a criação, colocou limites, colocou cada coisa no seu lugar. Deus, a Bíblia diz que chama cada estrela pelo seu nome, então Ele conhece cada uma delas. Esse mesmo Deus criou a família, portanto é Ele quem define, é Ele quem modela, é Ele quem dá a definição da família. Portanto, de fato, contrário ao que a Maria Homem critica e a Belinda também, família é assim, ela vem do céu, porque ela desceu da ideia, mas não da ideia dos seres humanos, mas da ideia do próprio Deus, que desde o princípio quis criar a família e criou a família. É uma ideia do próprio Deus. Portanto, usando as palavras das duas, ao criá-la, Deus deu uma formatação correta e única. Deus deu uma formatação correta e única. Portanto, um modelo ideal que precisa ser seguido, irmãos. Deus definiu, está definido. O que nós temos que fazer? Que assim seja. Amém. Né? Amém. Que assim seja. E usando as palavras delas mesmas. Portanto, se é Deus quem define, nós, seres humanos, não podemos transformar a definição. Nós não podemos, nem no dicionário, nem mesmo na prática. Nem mesmo na prática. Nós não podemos redefinir. E qualquer tentativa de redefinir a família, ainda que apenas por emoji no WhatsApp, é uma rebelião, é uma transgressão, é uma distorção, uma deturpação, uma deformação, uma desconfiguração, use a palavra que quiser, da vontade do próprio Deus Criador para a família. Porque foi Ele quem criou, é Ele quem define. E esses versos nos apontam as principais características da formatação ideal da família. Jesus continua dizendo:
Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, e aqui ele vai citar um versículo 24 de Gênesis capítulo 2. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não serão mais dois, mas apenas um. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, aqui nós vemos qual é a formatação ideal, o modelo ideal, a formatação correta e única que Deus deu para a família. Em primeiro lugar, homem e mulher. Homem e mulher. Amém? Não precisa dizer, eu não vou estender hoje, porque vai ter momentos específicos para a gente entrar nesses detalhes. Mas por isso é importante. A família criada por Deus é constituída de homem e mulher. E aqui eu estou falando do casamento. Homem e mulher. Em segundo lugar, um homem e uma mulher. Não um homem e duas mulheres, não dois homens e uma mulher. Um homem e uma mulher. Terceira característica, importantíssima, que deixam seus pais. Amém? Que deixam seus pais. Mais para frente eu vou detalhar isso. Hoje é só pontuando. Que deixam os pais. Em outras palavras, Jesus citou exatamente isso. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher. Lucas, quando é que uma família nasce? Quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, formam o casamento, se casam e os dois se tornam uma só carne. Ali nasceu uma nova família. Antes de casar, eu fazia parte da família da minha mãe e do meu pai, que era eu, os meus pais e os meus irmãos. A partir do momento em que eu casei, houve um rompimento. E a partir do dia em que eu casei, que eu disse sim, a cerimônia foi concretizada, ali surgiu uma nova família, que a princípio era eu e a Jennifer, que já constitui uma família, vou falar disso mais para frente, e que agora veio o Nicolas. Aumentou. Né? Realmente mais. Enfim, desculpa, fecho parênteses. Deixa eu só no finalzinho, só anota aí que eu vou concluir. Então, que deixam os seus pais, mas não vou falar muito disso agora. Quarto ponto, uma relação inseparável. Não está em Gênesis, mas Jesus acrescenta aqui em Mateus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em outras palavras, essa relação, essa família, esse casamento, a natureza dessa relação, ela é inseparável. Uniu, está unido e que até a morte o separe. Está unido para sempre. É esse o nome que nós damos para o casamento. O que é o casamento? A união de um homem e uma mulher que estão juntos e decidem estar juntos a partir de agora para sempre. Esse é o casamento. Então, a família também é constituída disso. E por último, não está implícito nesse verso, mas como eu disse, com o resto inteiro da Bíblia e de Gênesis, os seus filhos. Gênesis capítulo 5, como eu disse. Olha o que diz o verso 1 e o 2. Este é o registro da descendência ou genealogia de Adão. Está em Gênesis 5. A genealogia e a descendência de Adão. E aqui vai citar o nome dos seus filhos. Gênesis 6:9. São estas as gerações de Noé. E aí vai citar os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 10, verso 1 diz: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, a última característica da formatação ideal de Deus para a família é os filhos. Que vai ser mais para o final do ano, não preocupem agora, nós vamos falar sobre filhos. Mas essa faz parte da constituição de Deus. Então, amém? Entenderam aqui? Mais para frente eu vou desenvolvendo. Deus tem uma formatação ideal, um modelo ideal. Qualquer deformação, qualquer outra configuração deste ideal, irmãos, é uma deturpação, é uma desconfiguração. Eu não sei se você sabe, mas existe hoje um movimento até mesmo jurídico. Parece até piada, mas não é, irmão. Se você ver o material que está no link lá, vocês vão ver as pessoas falando sério disso. Existem hoje, e eles querem divulgar cada vez mais, a família, e aqui tem até põe entre aspas, a família unipessoal. Você já ouviu falar sobre família unipessoal? Sabe o que é família unipessoal? Família composta de uma pessoa só.
Família unipessoal. A família composta de uma pessoa só, que quer viver sozinha ou vive sozinha por algum motivo, seja quer permanecer solteira, viúva ou separada. Mas é a família de uma pessoa só. Não faz sentido, né, irmãos? É a mesma coisa de falar de um enxame de abelha, Balbino, de uma abelha só. Quando a gente chega, nos chamam para que a gente chega lá e tem uma, ninguém fala que tem um enxame coletivo. Quem lembra do coletivo, de ensinar coletivo na escola? Tá tão importante hoje em dia ensinar coletivo, né? Se uma das coisas da aula de português que você vai usar para sua vida hoje em dia é o coletivo, porque eles estão querendo acabar com o coletivo. Né? Estão querendo acabar. Por quê? Porque estão querendo definir até mesmo família unipessoal, família de um só. Lucas, existe família de um só na Bíblia? É claro que não. Apenas para citar, Gênesis 2,18, um verso tão clássico que nós conhecemos. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja? Farei para ele alguém que auxilie e a corresponda. Deus então criou Eva. Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. Deus disse. Agora, como pode existir família unipessoal de uma pessoa só, se Deus disse que não é bom que o homem seja só? Mais para frente eu vou falar. Deus nos criou para casar. O Salmo 68, verso 6, diz assim: Deus faz com que o solitário more em família. Deus não nos quer só, porque desde o princípio não é bom que o homem esteja só, não é bom que a pessoa seja unipessoal, que ela seja sozinha. Por isso que o Salmo pensa que Deus faz com família. Deus não se agrada de alguém solitário, de alguém só, tanto que o que ele vai fazer é fazer com que esse solitário viva em família. Portanto, não existe, Deus não nos dá a permissão para que haja uma definição de família unipessoal. Mais para frente eu vou voltar nisso. Agora, as pessoas poderiam indagar, pessoas que defendem essas ideias. Mas e as diversas configurações de famílias existentes hoje? Porque uma das coisas que quem defende essa redefinição de família diz é que essa redefinição, quando existem os movimentos para redefinir, eles estão pensando nas diversas formações de famílias que existem hoje. Então eles nos perguntariam assim se nos ouvissem pregando aqui. Mas como é que você faz então? O que você vai me dizer com relação a todas essas famílias, todas essas formatações de famílias diferentes? Porque existe, irmãos, formatações diferentes hoje em dia de família? Existe. Existe. Existe a mãe solteira com os filhos? Existe. Existe o pai, muito menos raro de ver, o pai com os filhos? Existe. Existem famílias que, por algum motivo, não vou entrar no mérito dos motivos, os avós que cuidam dos netos? Existe. Existem diversas formatações de família hoje em dia? Existe. Já existe aos montes as famílias homoafetivas? Existe. Então, como nós lidamos com essas famílias? Como que nós vamos fazer? Nós vamos ignorá-los? Nós vamos descartá-los? Como nós respondemos a isso? A resposta que eu vou dar é a resposta teológica, né? No documentário A Nova Família, eles procuram dar respostas jurídicas e nos outros aspectos sociais, inclusive. Mas existe, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ignorá-los? Nós vamos abandoná-los? Não. Agora, antes de dizer o que nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer com essas famílias, nós precisamos entender uma coisa, e esse é o meu ponto final aqui. Existem essas famílias? Existem. Agora, e como é que você diz então, como é que você quer insistir, como é que vocês crentes, cristãos evangélicos, querem insistir que existe um modelo engessado, único de família, sendo que na sociedade hoje já existem vários formatos? A resposta é, Jesus disse aqui, verso 7 e 8. Quando Jesus responde assim, no princípio Deus criou o homem e mulher, por essa razão o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, eles não são mais dois, eles se tornam apenas um, e o que Deus uniu não separe o homem. Aí olha a contra-resposta deles.
a tréplica deles. Verso 7. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Aí eles contra-argumentam, eles dizem assim, mas peraí, Jesus, o senhor está falando aí, mas Moisés, ele deixou a gente dar carta de divórcio. Como que o senhor está falando que no princípio Deus criou, Deus constituiu, e o que Deus uniu, o homem não pode separar? Então, por que Moisés deu carta de divórcio? Por que Moisés deixou? Por que existe até mesmo na nossa lei, que é a palavra de Deus, brecha para divórcio? Aí olha a resposta de Jesus. Verso 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Olha a resposta de Jesus. Moisés deixou vocês divorciarem por um motivo. Qual é? A dureza do coração de vocês. O que é essa dureza de coração, irmãos? Em outras palavras, eu citei semana passada. O pecado, que quando entrou no primeiro pecado, corrompeu todas as famílias e todos os casamentos. E gerando assim um coração de pedra rebelde para com Deus e que, por consequência, é rebelde para com uns com os outros. Eu vou falar mais disso também nas próximas semanas. O pecado entrou e corrompeu as relações familiares. Deus disse que a relação de Adão e Eva ia ser corrompida. Deus diz, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. Gênesis capítulo 4, nós vemos o primeiro irmão que assassina o seu irmão. E a partir dali nós vemos a corrupção. Nós vemos que as filhas o filho de Noé vê ele nu e acontece uma coisa lá, não vou entrar nos detalhes, que o pai amaldiçoou o próprio filho. Um pouco mais para frente nós vemos as filhas de Ló o embebedando para se relacionarem sexualmente com ele, engravidam do próprio pai. Então o pecado entrou e corrompeu as relações familiares, gerando dureza de coração. Então a resposta de Jesus é, em primeiro lugar, Moisés deixou sim, é verdade. Mas sabe por que ele deixou? Não é porque essa era a vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração de vocês, resultado do pecado ter corrompido as famílias e os casamentos. Então, desde a queda, o pecado corrompeu as famílias. E essa é a raiz, irmãos, de toda deturpação, corrupção e mal nas famílias. O que corrompeu, desfigurou a família criada por Deus, moldada por Deus, não foi Deus mudar de planos. Não foi Deus nos dar uma folha em branco e dizer, definam família como quiserem. Não, foi o pecado que entrou e corrompeu os seres, os membros da família, gerando tudo isso que nós vemos, todas essas desconfigurações. E detalhe, o que isso nos ajuda a entender? Que nós não definimos nada pelo acidente ou exceção. Nós não definimos família pelo acidente ou exceção, mas pelo princípio. O que eu quero dizer? É a minha frase para traduzir o que Jesus diz. Jesus diz, razão porque Deus permitiu o divórcio, a dureza do coração de vocês, porque essa não era a vontade dele, tanto que a frase importante para ele, que ele diz, e que nós finalizamos com ela é, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está querendo dizer nessa frase? De fato, há uma brecha para o divórcio, mas esse não é o plano do princípio. Esse não é o modelo do princípio. Não é assim desde o princípio. Deus não definiu assim. Deus não quis assim. Essa não é a vontade de Deus. Então isso se aplica em todas essas questões que nós discutimos sobre família, inclusive sobre as formatações da família. Existem? São dados da realidade? São fatos da realidade? Sim, existem. E cada dia surgem mais definições. Agora a resposta é, por que tem acontecido isso? Resposta, o pecado. E por último, e a resposta que interessa aqui, Deus não definiu assim desde o princípio. Então, e aqui é por isso que eu disse que nós não definimos nada pelo acidente ou pela exceção. Nós definimos algo pela regra, pela ordem de Deus, pelo mandamento de Deus. Então, toda e qualquer formatação de família que possa acontecer, que seja diferente da que Deus ordenou, é um acidente, é uma exceção que só existe por causa do pecado. Amém? Estão conseguindo entender? Agora, deveria ser assim? Não. Devemos aceitar? Não. Coloquei as duas frases no meu status.
Nós não corrigimos um erro, um problema, tornando-o norma ou nova regra. Amém? O pecado entrou, corrompeu as famílias, distorceu tudo, gerando essas formatações e essas deturpações, divórcio atrás de divórcio, pai que mata filho, e todas essas formatações, casais, o homossexualismo, tudo isso é fruto do pecado, do coração endurecido do ser humano, pecaminoso, rebelde para com Deus desde o seu princípio, desde que o pecado entrou no mundo. Então tudo isso existe. Deveria acontecer? Não. Segundo lugar, devemos aceitar só porque existe? Também não. Também não. Porque nós não corrigimos um erro tornando ele o certo. Você está entendendo? É mais ou menos assim. O Nicolas está começando a andar. Imagina que ele começa a andar com a perna torta. É muito comum, né? Começa a andar com a perna torta. E eu tento insistir para ele corrigir a perna na hora de andar. Vai indo, eu me canso e falo assim, quer saber? Simplesmente, quando os outros perguntarem, eu vou falar, não, esse é o jeito certo de andar. Só porque o Nicolas está... Estão conseguindo entender? Só porque está fazendo errado e com frequência está insistindo, eu agora vou tornar aquele um novo jeito certo de andar? Não. Porque nós não definimos nada e nós não corrigimos um problema, um erro, tornando norma e regra. É como se nós quiséssemos acabar com a fome, as pessoas que passam fome. E ao invés de lutarmos para alimentar os que estão em fome, a gente dissesse assim, vamos então começar todo mundo a passar fome. Faria sentido? Não faria sentido. Porque aí torna certo, né? Outra frase, a frequência com que algo acontece não o torna correto ou ideal. Não é, né? Lembra quando sua mãe dizia, você não é todo mundo? Mas todo mundo faz, mãe. Mas você não é todo mundo. Que sabedoria nesse negócio. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer, mocinho. Não é porque está todo mundo fazendo que isso se tornou certo ou ideal, segundo a vontade de Deus. Porque Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Resumindo e finalizando, família, portanto, é criada por Deus. Ela foi criada por Deus, e se é criada por Deus, é Ele quem define. Portanto, quando falarmos de família nessa série, tenha em mente a definição do próprio Deus. O homem, a mulher, no casamento e os seus filhos. Sejam os que já tenham ou os que terão futuramente. E tudo que veremos na Bíblia, na palavra de Deus sobre família, tem esse fundamento, essa fundação. Tanto que toda a palavra de Deus perde o sentido se a definição de família for deturpada. Irmãos, se nós redefinirmos família, não vai sobrar nada da Bíblia. Nós vamos começar nessa série a quase que destrinchar cada texto da palavra de Deus que fala especificamente sobre família, casamento e criação de filhos. Nós vamos andar por eles, eu vou tentar, por isso que eu não estou me preocupando em acabar esse ano. Nós vamos destrinchar cada detalhe mínimo ali. Agora você vai ver que tudo que a palavra de Deus fala sobre casamento, família e filhos, se nós redefinirmos o significado de família, vai perder o sentido. Estão entendendo? E é por isso que nós não podemos. Para finalizar, a Sagrada Família e o Evangelho. Do que nós chamamos, a qual família nós chamamos de a Sagrada Família, irmãos? Maria, José e o menino Jesus. No presépio tem lá José, Maria e o menino Jesus. Os católicos que possuem imagens, vai estar lá a representação da Sagrada Família. José, Maria e o menino Jesus. Quando Deus quis enviar o seu filho nessa terra, Deus escolheu uma família, sim ou não? E qual é a família que Deus escolheu? Uma família onde já tinha um casamento estabelecido entre uma mulher chamada Maria e um homem chamado José. Porque eles ainda não tinham relações sexuais, não moravam juntos, mas na cultura da época já era como um casamento. Todas as responsabilidades já tinham. Tanto que, quando o anjo anuncia para Maria que ela estava grávida, e Maria conta para José, o que Mateus capítulo 1 diz que José, por ser justo e um homem direito, pensou em fazer? Eu vou cancelar o casamento em secreto e vou embora. Porque, né? Estão entendendo? E o que Deus faz? Deus manda um anjo para ele e dizer, não tenha medo, receba Maria como sua esposa,
Porque o filho que está nela é filho do Altíssimo. Quando Deus quis enviar o seu filho nessa terra, quando Deus quis trazer o evangelho, né? A nossa salvação, a salvação da nossa alma, aquele que iria restaurar todas as coisas corrompidas pelo pecado. Quando Deus quis enviar Jesus nessa terra, Deus poderia ter feito de outras formas, irmãos? Se Maria foi agraciada, Deus não poderia colocar Jesus no ventre de Maria e ela ser uma mãe solteira? Não poderia? Poderia. Poderia. Deus poderia enviar um anjo com um bebê já formado no colo e dar para um homossexual, porque na época já existiam homossexuais. Poderia? Poderia. Deus poderia deixar José embora com medo e deixar só Maria e sustentar ela? Poderia. Mas Deus não fez. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus do princípio. Porque, como disse Jesus, não foi assim no princípio. Deus escolheu uma família, homem e mulher, um homem e uma mulher, que já estavam com um compromisso selado de casamento. E Deus escolhe essa família para dar o seu filho. E o que eu acho lindo é que Lucas vai narrando, né, a infância de Jesus e diz... Lucas, principalmente no capítulo 1 e 2, chama sempre José e Maria de os pais de Jesus. Inclusive dizendo que ele fugiu dos pais, né, assim, quando foi para o templo, e que no final desse episódio do templo, quando eles encontram ele, diz assim, que ele, Jesus, era-lhes obediente. Portanto, quando Deus quis enviar o evangelho, a salvação a esse mundo, Deus enviou a salvação dentro de uma família que foi criada por ele, que tinha o formato modelado e criado por ele. Ele poderia fazer diferente? Poderia. Principalmente como alguns acreditam que ele é um Deus que não se preocupa com essa formatação, que ele aceita as novas famílias. Ele poderia, então, lá atrás, ter definido dessa forma, mas ele não escolheu. Por quê? Porque cremos que o Deus é o mesmo desde o princípio. Deus não muda. E o que ele definiu sobre família é o que é sobre família e deve ser seguido. Goste os seres humanos ou não, Deus definiu e nós temos que receber e seguir. E eu finalizo dizendo, já adiantando, talvez nós vamos abordar muita coisa aqui que ao longo da série possa confrontar-nos, até mesmo uma ideia nossa, e vai confrontar a cultura. Não sei se vai cair os vídeos quando eu lançar no YouTube, principalmente que eu citei algumas palavras proibidas, né, como homossexualismo, mas enfim, que se lasque para lá, né? A resposta é: qualquer problema que tenhamos com a família criada por Deus é um problema não com a igreja evangélica, não é problema com nós cristãos. Se você encontrar ou conhece pessoas que não aceitam a família criada por Deus, você tem que se lembrar delas. Não brigue com elas. Amém? Embora eu vou te dar munição através dessas pregações de argumentação e apontar para a palavra de Deus, mas se não der certo em paz e amor, não brigue, simplesmente diga, o seu problema não é com nós cristãos ou com a igreja, é com Deus, porque foi Ele quem definiu na sua palavra. Fique de pé, vamos orar.